João Dória Júnior eleito no primeiro turno em São Paulo. O resultado para muita gente foi surpreendente, sobretudo pelo crescimento das intenções de voto no prefeito Fernando Haddad, de acordo com as últimas pesquisas que projetavam o segundo turno, e também pelo esvaziamento das candidaturas de Marta, do PMDB, e da própria Luísa Erundina, do PSOL. Para falar sobre o assunto, a gente tem o prazer de receber o cientista político Alberto Carlos Almeida. Alberto, boa tarde, é um prazer tê-lo conosco, tudo bem? Tudo bem. Alberto, qual é o recado que emerge das urnas? Em São Paulo, sempre a eleição, as últimas eleições, vêm sendo disputadas entre PT e PSDB, na cidade de São Paulo. O recado tem uma dupla condicionante, quer dizer, fatores nacionais, o próprio João Dória mencionou isso, a Lava Jato, todos os escândalos que envolvem o PT, o desgaste, enorme desgaste do PT no estado de São Paulo, a gente viu também aí alguns dados do resultado no estado inteiro. E, em segundo lugar, a própria avaliação do prefeito Fernando Haddad. A avaliação dele, a soma de ótimo e bom dele é muito baixa. Não pelas razões que muitas vezes os formadores de opinião acham, corredores de ônibus ou ciclovia, mas pelo problema da saúde, o atendimento de saúde para a maior parte da população do município. Mas aí é um paradoxo, porque, por exemplo, o Wall Street Journal, jornais estrangeiros reconhecem a campanha, a gestão do prefeito Fernando Haddad no que diz respeito a uma cidade que pense mais pelo coletivo e não pelo prisma da individualidade dela. Essa comunicação é que foi falha? Não, olha, isso foi feito. Se a gente lembrar, por exemplo, o prefeito Kassab, ele teve o Cidade Limpa, que deu muita projeção ao nome dele, mas menos visível do que aquilo, depois ficou visível naquela eleição, teve um grande investimento em saúde pública, nas AMAs, hospitais, até mesmo na gestão da saúde pública. Isso teve a marca do Haddad, mas isso não é suficiente. Você tem que oferecer serviço. A maior parte do eleitorado da cidade é um eleitorado de classe mais baixa, de escolarização mais baixa, mais dependente da saúde pública. E houve uma deterioração da saúde pública na visão deste eleitorado no decorrer da administração do prefeito Fernando Haddad. Isso daí foi fundamental para a derrota dele também. Quer dizer, como eu disse, vários fatores. O desgaste do PT nacional, que se refletiu inclusive em resultados nacionais, e a administração dele, a soma de uma coisa com a outra. Agora, ele ficou em segundo lugar, então mostrando, a Marta saiu do PT, a Marta ficou naquela situação, foi rejeitada pelos petistas e não foi aceita pelos não petistas. Então teve um desempenho e ficou em quarto lugar. Que é um resultado muito abaixo da expectativa dela. Sim, da expectativa de muita gente, até para além do círculo político dela. É aquela velha história, no passado, na história teve isso, o sujeito que era plebeu e comprava um título de nobre passava a ser rejeitado pelos plebeus, porque afinal ele abandonou aquela classe e não era aceito pelos nobres. Essa foi a situação da Marta. Porque já foi plebeu. Exatamente. Né? Agora, veja só, Alberto, Belo Horizonte. A disputa em Belo Horizonte tem o João Leite, do PSDB, ex-goleiro do Atlético Mineiro, e o Alexandre Calil, do PHS, ex-presidente do Atlético Mineiro. Então nós estamos falando de PSDB e PHS. Rio de Janeiro, 2 Marcelos, o Crivella, do PRB, e o Freixo do PSOL. Vitória, o Luciano Rezende, do PPS, e o Amaro Neto, do Solidariedade. Nas 3 outras capitais da região sudeste, nós temos 6 partidos diferentes no segundo turno. Não há repetição de legenda. Isso não mostra uma propensão a uma ideia mais heterogênea da política nesse momento? É uma maneira de ver, quer dizer, a situação hoje do sistema político brasileiro é uma situação de enorme dificuldade de negociação. Se a gente tomar as câmaras de vereadores, né, você tem um X número de cadeiras e praticamente metade de partidos representados. Né? Eu estava vendo ontem o resultado no Rio de Janeiro, a Câmara tem 51 vereadores e 30 partidos. Daqui a pouco chega a 51 vereadores e 51 partidos. Quer dizer, isso não faz sentido, não faz o menor sentido. Essa fragmentação tem muito a ver com a possibilidade de você, há muita facilidade em fazer um partido político e ter acesso a recursos. Quando eu falo recursos no sentido amplo, não só o fundo partidário, mas tempo de TV. Isso, para o funcionamento da tomada de decisão da democracia brasileira, não é bom. Isso irá se refletir daqui a 2 anos, em 2018, com um aumento da fragmentação, provável aumento da fragmentação na Câmara dos Deputados. Em Brasília. Sim, porque a eleição municipal, em particular a de prefeito, tem esse impacto posterior. Isso está provado.
A gente está diante de um novo ciclo de polarização ou você imagina que o resultado dessa eleição cria um cenário mais claro para 2018? Olha, o ciclo do PT, quer dizer, de 2002 para cá, Lula eleito em 2002, ele acabou, né? Acabou com a saída da Dilma do governo federal, com o impeachment e nessa eleição. Tá? Então o PT fica lá, tem muita gente que acha que acabou, tem lá o eleitorado. Em alguns lugares, por exemplo, esse eleitorado petista, não votando no PT, acabou escolhendo o PSOL. Tá? Isso é o caso de Belém, que tem um candidato no segundo turno, o caso do Rio de Janeiro. Então o eleitorado está lá, a demanda está lá. Tá? Se o PT vai resistir, se não, vai depender muito do gerenciamento interno do partido. Né? O que significa resistir? Se vai haver uma grande dissidência que deixará o partido de liderança. Né? Não está claro se isso vai acontecer. A princípio, não. Tá? Mas é claro que pode acontecer. Tá? Então agora é a vez do PSDB. Tá? O resultado em São Paulo é um resultado que indica isso, indica de uma maneira mais profunda até. O Alckmin bancou o seu candidato na eleição do município de São Paulo contra uma ala do partido que nós sabemos queria outro candidato. Ele bancou, enfrentou essa ala do partido e derrotou na escolha do candidato e agora com eleição eloquente, com a vitória em primeiro turno. Sim, mas aí tem uma outra questão. Há problemas dentro do PSDB, eles são conhecidos. Por exemplo, o problema que levou à saída do próprio vereador André Matarazzo para o PSD para ser vice da Marta. Como que fica essa composição do ponto de vista da ciência política e das relações que você estuda, considerando que a gente tem Aécio, Serra como ministro e Alckmin como governador de São Paulo, os três num mesmo celeiro tentando viabilizar um cenário para 2018? O grupo do Serra foi claramente derrotado. Quer dizer, o candidato, o Serra, é de São Paulo, Aécio é de Minas. Então, na disputa de São Paulo, Alckmin saiu claramente vitorioso em relação ao Serra. A saída do André Matarazzo é parte disto. O Alckmin é governador pela quarta vez. Ele foi na primeira em função do falecimento do Mário Covas. Em 2000. Depois ele foi reeleito, aí o Serra veio como governador, depois ele foi eleito e reeleito. Isso. Então um governador de São Paulo, uma máquina formidável na mão, é o candidato mais forte. O PSDB tem a sua coluna vertebral política em São Paulo. Tá? Então a vitória do Dória nas circunstâncias que foi, obviamente, coloca Geraldo Alckmin numa posição confortável internamente em seu partido. Tá? Então, a própria escolha do Aécio como candidato na eleição presidencial passada dependeu de uma articulação Alckmin-Aécio para que o Aécio viesse a ser candidato. Agora, o Alckmin corre em raia própria. Tá? Então, é muito provável, seria muito estranho que um partido como o PSDB não tivesse a candidatura de seu governador de estado, seu governador mais importante, a presidente da República na próxima eleição. É uma coisa que seria meio ilógica, ainda mais tendo ele tido essa vitória no município de São Paulo. Alberto, para a gente finalizar, meu querido, 2 milhões de eleitores faltaram às sessões eleitorais e outros 1.100.000 votaram branco ou votaram nulo, anularam o voto. Esse é um assunto que tem sido muito discutido, sobretudo num contingente de quase 9 milhões de votos. Qual a leitura que você faz desses 3 milhões que estão aí à margem da política, por forma direta ou indireta? Seria importante que eles fossem trazidos de volta, tá? E a gente tem essa experiência, isso daí é uma coisa real. Toda vez que há um recadastramento eleitoral, por exemplo, de tempos em tempos a Justiça Eleitoral faz isso, há uma queda muito grande da abstenção, tá? Uma parte importante da abstenção tem a ver com a mudança do local de moradia. As pessoas mudam o local de moradia, principalmente mudam estados, nesse caso, município, basta você se mudar de um município e aí você não vai votar porque não mudou o seu título eleitoral. Então, se houver um recadastramento, toda vez é isso. Quando há um recadastramento eleitoral, a eleição seguinte é uma eleição de queda abrupta da abstenção, tá? O branco e nulo tem um elemento de não achar que está contemplado. O que acontece, a gente vai ver isso no segundo turno, aonde, né, nos municípios em que ele ocorrer, óbvio, é uma maneira mais fácil de votar, ou você não vota em 2 candidatos. Então, muitas pessoas erram, pessoas de escolaridade mais baixa,
Então, no segundo turno, há menos branco e nulo e maior abstenção, porque não tem vereadores para mobilizar a ida do voto, não tem outros candidatos que também mobilizam. Então, isso tradicionalmente acontece no segundo turno. Mas é um problema pontual, tá? Se quiser ser combatido, o antídoto mais rápido e mais eficaz é um novo recadastramento eleitoral. Tá. Para a gente finalizar de verdade agora, a Câmara Municipal de São Paulo, nessa legislatura, tem 5 vereadoras. Na próxima, ela terá 11. É um crescimento expressivo de mais de 100%, mas ainda absolutamente desigual em relação ao número de mulheres que vivem na cidade de São Paulo e que teriam representação política se eleitas ou se participando da atividade política. A avaliação que você faz desse número, são 11 vereadoras a partir de agora na cidade de São Paulo. É um reflexo de uma mudança social, né? Não por acaso aconteceu no município de São Paulo. A política, em outros lugares do Brasil, São Paulo menos, é tida muito como uma atividade masculina. Então a gente vê isso com clareza. Você tem prefeitos eleitos, o secretariado praticamente todo formado por homens. Por homens, às vezes um cargo menos importante para alguma mulher, porque é vista assim, tá? É tomada assim, tá, a política. E isso, primeiro, é necessário uma mudança social para que isso depois se reflita na representação. Em alguns lugares vão mudar na frente, outros vão demorar mais para mudar. Vamos ver se isso ficará consistente no decorrer de novas eleições. Legal. Conversamos com o Alberto Carlos Almeida, obrigado pela atenção, a gente está à disposição, esperamos contar com você em outras oportunidades. Tá.